Olá, novelovers! Você viu a novela ontem? Eu sou o Esdras e este é mais um vídeo do seu canal sobre teledramaturgia no YouTube. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Já sabe, né? Se inscreve logo no canal para não perder mais nada se for um apaixonado por teledramaturgia. E não esquece de ativar o sininho de notificações. Hoje, primeiro vídeo de 2021. E eu vou voltar àquele quadro que a gente adora e que não pinta por aqui há um tempinho. A novela em preto e branco. Eu trago nesse vídeo um clássico da Janete Claire, né? A mestra, a maga das 8, que foi Fogo sobre Terra. Uma novela que eu achei muito legal, lendo a sinopse, as curiosidades. E eu acho que até merecia um remake, sabia? Porque é um novelão. Então daqui a pouquinho, depois da vinheta, eu conto mais pra vocês sobre a história e as curiosidades de Fogo sobre Terra. Não sai daí, é já já. Fogo sobre Terra exibia os conflitos entre a modernidade urbana e a tradição rural. Foi uma novela escrita por Janete Claire, exibida pela Rede Globo, às 20 horas, com um total de 209 capítulos, entre os dias 6 de maio de 1974 e 4 de janeiro de 1975. Exatamente hoje ela completa 46 anos do seu último capítulo. A trama foi dirigida por Walter Avancini e contava a história de dois irmãos que entravam em conflito justamente por esse embate de ideias entre o progresso de uma cidadezinha e as suas tradições. No final dos anos 1950, esses dois irmãos foram separados na infância e se reencontram na condição de rivais ao decidir o destino de uma cidade e disputar o amor da mesma mulher. Pedro, vivido por Juca de Oliveira, e Diogo, feito por Jardel Filho, são filhos de fazendeiros do Mato Grosso. Foram separados aos 3 anos de idade após perderem os pais em um desastre de avião. Pedro foi criado pela tia Nara, feita por Neuza Amaral, na fictícia Divinéia, no sertão do Mato Grosso, enquanto Diogo foi levado para o Rio de Janeiro e criado pelo engenheiro Heitor Gonzaga, vivido por Jaime Barcelos, que teve um caso com Nara quando ela ainda era uma adolescente. No Rio, Diogo frequentou as melhores escolas e desenvolveu um temperamento prático que o levou a se formar em engenharia e a se transformar em um profissional muito bem-sucedido, contratado da empresa de Heitor Gonzaga, de quem adotou o sobrenome e a quem trata como pai. Foi casado e teve uma filha, mas carrega na consciência a culpa pela morte da ex-mulher, que cometeu suicídio logo após a separação. Em Divinéia, Pedro Azulão foi educado pelo beato Juliano, Enio Santos, ex-piloto do avião em que seus pais morreram, e aprendeu desde cedo a tomar conta dos negócios do pai, firmando-se como boiadeiro, dono da maioria das terras de sua região. Ele tem um grande amor pela cidade, batizada com o nome de sua mãe, Divinéia, e vigia com austeridade os forasteiros e viajantes que por acaso atravessam o seu território. Representando essas duas realidades, a modernidade e a tradição, o urbano e o rural, os dois irmãos se reencontram então 30 anos mais tarde, quando a empresa de Heitor Gonzaga envia Diogo ao Mato Grosso para chefiar a construção de uma represa no local ocupado por Divinéia. Situada às margens do rio Jurapori, a cidade deveria ser inundada pelas águas do rio. Os seus habitantes seriam então realocados em outra cidade, a ser construída quilômetros adiante, onde poderiam usufruir dos benefícios da irrigação do solo proporcionados pela barragem. Pedro Azulão, entretanto, não quer pagar o preço de ver sua cidade desaparecer em prol de um progresso no qual ele não acredita e estimula a população a insurgir contra a obra. Representando essas duas realidades, enquanto tenta convencer Pedro de que está propondo melhor para a cidade, o Diogo conhece e se apaixona por Chica Martins, de Inês Fati, namorada de infância do irmão. A mulher, que passa a ser o objeto da disputa dos dois irmãos, cresceu sonhando em ser rica e morar na cidade grande, e por isso ela odeia tudo o que lembre sua origem humilde. Ela odeia até mesmo o próprio nome, a ponto de dizer que se chama Débora ao ser apresentada a desconhecidos. No passado, a Chica chegou a abandonar o Pedro Azulão para fugir com um fazendeiro que passava pela cidade, mas se arrependeu e voltou. No início da trama, o seu interesse por Diogo reside essencialmente na perspectiva de deixar Divinéia para viver na cidade grande, mas depois ela acaba se apaixonando de verdade pelo engenheiro.
Acompanhando o Diogo, também chega de Vinéia a jovem Bárbara, feita por Regina Duarte. Ela é a filha que Heitor Gonzaga teve com Nara, quando esta tinha apenas 16 anos. Ela foi então levada, ainda criança, para a cidade grande, criada pelo pai, que nunca lhe contou a verdade a respeito da identidade da sua mãe. Seu maior drama são as frequentes crises nervosas que lhe provocam cegueira psicológica, uma consequência do trauma de ter sido afastada da mãe. Em Divinéia, ela se aproxima de Pedro e Nara, e a partir do relacionamento com os dois, consegue superar o seu problema. Nara vai gradualmente ocupando assim um lugar no coração da filha sem que ela saiba, até lhe revelar a verdade. E Pedro se apaixona pela moça, que termina sendo a razão pelo qual ele abandona o conflito com o irmão. No decorrer da trama, enquanto os engenheiros dão início aos preparativos para a demolição da cidade, o Pedro Azulão tenta de todas as maneiras impedir que o irmão leve a cabo o seu empenho. Por conta disso, ele acaba temporariamente preso, e quando é libertado, se convence de que é inútil resistir e decide se trancar em casa e se deixar levar pelas águas como forma de protesto. Mas a Bárbara revela, no último momento, que está esperando um filho dele e lhe pede para pensar na felicidade da criança. Emocionado, então, o Pedro abandona a cidade e vai viver feliz com a Nara, ou melhor, com a Bárbara, formando assim uma família. No capítulo final, então, o progresso triunfa e Divinéia é submersa pelas águas do rio Jurapori. A Nara, mãe da Bárbara, mãe biológica da Bárbara e de criação do Pedro, ela insiste em permanecer na cidade e acaba morrendo durante a inundação. Então, só a partir desse resumão aqui da história da Janete Claire dá pra gente perceber que é um novelão, né? Muitos amores, muitas atitudes passionais. E aquela coisa que sempre foi bastante presente na obra da Janete, também na obra do marido dela, que era o Dias Gomes, que é a coisa da conscientização, né? Falar do meio ambiente, do progresso, a que preço o progresso ele vale a pena, né? Ele tem que chegar nos lugares. Então a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso, vendo agora, né? Sabendo agora dos bastidores dessa trama nas curiosidades. Uma equipe da Globo visitou as cidades de Santo Antônio do Laverger e Chapadas, pacatos municípios no interior do Mato Grosso, para observar os costumes dos seus habitantes. Uma pesquisa que ajudou Janete Claire a pautar o comportamento dos moradores da fictícia Divinéia. A cidade cenográfica de Fogo sobre Terra foi construída no interior do Rio de Janeiro, em Barra de Maricá, que na época era apenas uma vila de pescadores, com pouco mais de 30 casas. A cidade cenográfica acabou se tornando uma atração turística, recebendo visitantes nos finais de semana. Ao fim da novela, a região onde foi realizada muitas cenas da trama adotou o nome da cidade fictícia e passou a se chamar Divinéia. Por ocasião do lançamento de Fogo sobre Terra, Janete Claire falou sobre sua intenção com a trama. A intenção era fazer uma espécie de estudo do choque existente entre o homem do campo e o homem da cidade grande. Segundo ela, abre aspas, sem abandonar o lado romântico, marca registrada e característica principal da minha maneira de escrever. Achei que estava na hora de apresentar um trabalho mais realista. Fecha aspas. Na sinopse proibida pela censura, o título original da novela era Cidade Vazia. O novo título, então, foi decidido de uma forma inusitada. Daniel Filho conta que ele e Bonnie combinaram de jogar o I Ching e batizar a novela com os elementos que aparecessem no hexagrama. O resultado mostrou os elementos fogo e terra. Logo, a novela ficou sendo chamada de Fogo sobre Terra. Inês Fati atuou grávida de sua terceira filha em Fogo sobre Terra, a Clara Kutner. Já Regina Duarte havia dado à luz a filha Gabriela há apenas 45 dias, quando começou a gravar a trama. Para dar conta do trabalho e das obrigações de mãe, já que ela tinha que amamentar a criança de 3 em 3 horas, a atriz se mudou para o prédio em frente à emissora, no Jardim Botânico, onde eram gravadas as cenas de estúdio. Para interpretar a personagem Bárbara, vítima de cegueira psicológica, Regina foi fazer laboratório e conhecer de perto a realidade que permeia a vida dessas pessoas, né, que sofrem desse mal. Agora, o que pegou em Fogo sobre Terra para nos tornar um dos grandes sucessos, dos grandes marcos da Janete Claire, foi a censura, né? A censura pegava muito no pé da Janete Claire, que escrevia uma novela atrás da outra, então ela era um dos alvos principais daquela censura maldita da época.
E aconteceram coisas bizarras com relação a Fogo Sobre Terra. A trama já tinha sido censurada e proibida um ano antes, e continuou tendo influência decisiva na trama depois que ela já estava no ar. A primeira intervenção ocorreu quando Pedro o Azulão, para evitar a demolição de Divinéia, convoca o povo a pegarem armas para defendê-la. Os censores viram nisso como um estímulo à guerrilha e censuraram, proibiram essas cenas de irem ao ar. A Janete então teve que alterar a história e o personagem então acabou preso, acusado de invasão de domicílio, sequestro e homicídio. Quando desiludido, o herói decide se sacrificar com a cidade, os censores intervieram novamente. Eles não queriam que o personagem se tornasse um mártir. No final que foi ao ar, então, o Pedro desiste do plano pouco antes da inundação, mas a autora marcou a sua posição, fazendo Nara persistir no seu protesto e assim morrer afogada. Os cortes impostos pelos censores obrigaram Janete Claire a reescrever em poucos dias capítulos que já haviam sido gravados. A autora se queixou em entrevista das interferências da censura, dizendo o seguinte, abre aspas, "É preciso dizer que não tem sido fácil escrever Fogo Sobre Terra. Por vezes o telespectador deve ter achado um capítulo sem nexo, truncado, e deve ter imaginado que eu enlouqueci. Não é fácil dizer a verdade, e às vezes ela vai ao ar mutilada por 1000 injunções. Em Fogo Sobre Terra, de uma só vez, tive que rasgar 12 capítulos, e muitas cenas saíram de minha máquina e não chegaram ao vídeo." Fecha aspas. O personagem de Erval Rossano, intérprete de um homem casado que tinha uma amante negra, também sofreu várias intervenções da censura. Então tá aí, gente. Essa foi mais uma grande novela, uma grande obra da Janete Claire, que não teve toda aquela explosão, né, de repercussão, de audiência, mas com certeza deve ter o seu lugar ali no hall das muitas boas, ótimas novelas escritas pela Janete Claire, que eu particularmente acho que merecia muito um remake na mesma altura, com grandes estrelas, porque aqui a gente tem Regina Duarte, Diniz Fati, Juca de Oliveira, Jardel Filho, que eram grandíssimos atores na época, né? E a história é muito forte, ao mesmo tempo envolvente. Eu fui lendo sobre ela e fui tendo muita vontade de assistir essa trama. Eu vi pequenas cenas da Diniz Fati, que furacão de atriz, né? Que mulher incrível e que personagem maravilhosa. Também no elenco Sônia Braga, que fazia a irmã da Diniz Fati. Enfim, um biscoito finíssimo, que eu acho que merecia sim um remake, né? E que tá aqui no hall das nossas novelinhas em preto e branco, no Você Viu a Novela Ontem. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, já sabe, deixa nos comentários a sua opinião sobre a novela, sobre o vídeo. Compartilha esse canal com quem gosta de teledramaturgia. Se inscreve se ainda não for inscrito. E me segue nas redes sociais. A gente se vê então no próximo vídeo. Um beijo, tchau!